Olá, seja bem-vindo à Jornada da Inovação, diretamente da Rio Innovation Week, nosso podcast aqui com a SECT, a Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, aqui da Rio Innovation Week. Eu sou diretor administrativo da Tec Incubadora, uma incubadora que fica lá localizada no Norte Fluminense. Atendemos Campos, Itaperuna, Macaé, Cabo Frio, aquela região ali, quase Espírito Santo, terra do petróleo, muita cana-de-açúcar, muita goiabada cascão. E isso é a antiga matriz econômica, né? Agora a gente precisa falar um pouco da nova matriz econômica que a gente baseia em inovação. E para o dia de hoje, a gente está recebendo o grande agente dessa mudança da inovação, o professor Gonçalo Apolinário. Eu não sei se eu falo se é diretor, superintendente, os títulos eu acabo me enrolando, mas é quem está liderando ali a agência de inovação da UENF, que está fazendo um trabalho espetacular. Eu já passo a palavra para ti, para você dar suas boas-vindas. E também o Alexandre Barbosa, da Carbon Hub. A gente já teve um momento remotamente juntos, primeira vez presencialmente. Seja bem-vindo também. E passar primeiramente para dar a sua saudação ao professor Gonçalo Apolinário. Por gentileza, meu amigo. Bom dia. É uma satisfação estar aqui discutindo um assunto tão interessante para a gente e falar um pouco do que está acontecendo no nosso ambiente de inovação, as oportunidades que têm surgido, especialmente focada nos jovens que decidem empreender com base em tecnologia. E isso eu acredito que é uma revolução tanto para o Norte Fluminense como é o caminho para o desenvolvimento do país. A juventude é capaz de criar novos modelos de negócios, especialmente a juventude que recebeu conhecimento formal qualificado. Ou seja, precisamos investir nos jovens que já receberam conhecimento ou têm recebido conhecimento através de graduação, mestrado e doutorado em suas áreas. Ou seja, os nossos cérebros mais lapidados devem ser os novos gestores da mudança econômica do país. Eu concordo muito com isso, que quando a gente vê uma mente brilhante numa universidade estrangeira, a gente já olha, não, esse aqui vai virar um grande empresário, um estudante ali do ensino médio, ensino fundamental, que só tira 9, 10, 9, 10, vai ser um grande empresário. Aqui no Brasil a gente fala, não, esse aqui vai fazer um concurso público e vai virar um servidor público. É bom ter servidor público bem formado, mas acho que é muito importante ter empresários. O professor Gonçalo é um grande pesquisador, se eu não me engano é cientista do nosso estado, um cara que o currículo o precede. E como bom pesquisador, ele fez o teste. A gente conhece ali no nosso métier, no nosso ambiente, aquele teste que você fez para testar uma hipótese. Como pesquisador, você testou uma hipótese do empreendedorismo. Você pode falar rapidamente essa história que eu acho fantástica? Já digo, eu sei que você é pesquisador, mas eu te plageio, mas eu dou a citação, tá? Mas eu te plageio, conto essa história, que essa história é muito boa, e vamos tirar ela do nosso ambiente e contar ela para todo mundo. Bom, essa ideia ou essa hipótese surgiu lá em 2016, 2017, quando eu fui participar de uma banca de concurso público para professor, numa universidade muito boa. Lá chegando existiam 84 doutores candidatos para uma vaga. Pelo menos uns 15 já tinham pós-doutorado no exterior, estavam dispostos a voltar para o Brasil para ocupar a vaga. Aquilo foi ao mesmo tempo gratificante ver que tem tanta gente qualificada, mas também foi bastante preocupante, porque ali existia pelo menos 20 doutores plenamente capazes de ocupar a vaga e desenvolver um excelente trabalho. Naquele momento caiu a ficha, eu pensei, o que eu digo para os jovens que estão lá nos meus laboratórios, conduzindo um doutorado, virando noite, pesquisando, para depois ter uma chance de 1 em 84? Era para isso? Então a gente começou a se questionar. Pior que vestibular de medicina, né? E aí nós começamos a nos questionar que alguma coisa tinha mudado. Nós crescemos ouvindo a doutrina de que se a gente estudasse bastante, a gente teria um bom emprego. E isso começou a não acontecer mais. A gente tem percebido uma perda do interesse pela formação convencional, pelo mestrado, pelo doutorado. A competição por vagas nos programas de pós-graduação tem caído e a razão é relativamente clara. A universidade tem formado pessoas para serem réplicas dos seus orientadores, para um mundo que não é igual ao que os seus orientadores viveram. E mais, a gente sabe que 20% das pessoas têm vocação, é uma estimativa, tá? 20% das pessoas têm vocação empreendedora. É uma hipótese que você confirmou. Mas eu também tenho a hipótese que 20% das pessoas têm vocação para academia. Bom, ao mesmo tempo, durante a formação,
com essa matriz que dizia que você tem que estudar bastante para ter um bom emprego, aquele jovem que não tinha esse viés ou era mais questionador, que ficava perguntando para que serve isso, para que serve isso, normalmente a gente dizia, então sai da academia, vai abrir seu negócio. Quem não gostava de estudar, vai abrir seu negócio. E o que hoje a gente tem um cenário bastante incoerente. Muitos negócios são liderados por pessoas que não tinham viés acadêmico, que não tinham respeito pela academia, porque eles foram praticamente exilados daquele sistema. Consequentemente, eles não contratam pessoas com mestrado e doutorado porque eles não valorizam isso. Eles foram, por acaso, por vocação extrema e por muito sofrimento, foram bem-sucedidos no meio de um mar de fracassados que foram empreender sem formação. E hoje a gente tem um cenário muito interessante. Pessoas altamente qualificadas com mestrado e doutorado que não têm emprego. Empresas que sofrem com a falta de inovação tecnológica e desenvolvimento, mas que não valorizam empregar pessoas com formação de mestrado e doutorado. Bom, olhando para isso, a gente formatou uma hipótese, e a hipótese era, e se, durante a formação do mestre e do doutor, nós dermos também a formação para empreendedorismo, gestão de projetos, propriedade intelectual e inovação tecnológica? O que acontecerá com esses jovens? Como era um experimento, eu tinha uma expectativa bastante modesta, porque quando eu dou palestra para estudantes de ensino médio, 20% deles dizem que vão abrir uma empresa e vão ficar ricos. Na graduação não chega a 10%. No mestrado não chega a 5% e no doutorado não chega, eu estou dizendo 2%, mas eu estou sendo otimista, juntando todas as áreas. Eu já cheguei em salas onde eu perguntei para 100 doutorandos quem tinha como primeira opção abrir um negócio com base no conhecimento que estava desenvolvendo. E ninguém levantou a mão. Todos acreditavam que iam fazer um concurso público e passar. Isso é um problema tão grave que no estado do Rio de Janeiro nós formamos cerca de 3 mil doutores por ano. Mas os concursos não abrem nem 300 vagas por ano, ou seja, 10% de chance de sucesso. O ano que abre 300 a gente dá graças a Deus. E aí, esse é um cenário enquanto as empresas reclamando de falta de tecnificação. A hipótese que veio foi, e se nós, aplicando esse método de dar conhecimento para esses jovens, será que não começaríamos a ter pessoas interessadas em empreender com o seu doutorado, com a sua pesquisa? A grande surpresa foi: mais de 20% dos jovens começaram a fazer os seus cursos de empreendedorismo básico nas minhas disciplinas, passaram a ter como primeira opção criar o seu negócio, a partir da tecnologia que estava desenvolvendo. 2016, né? A partir de 2016 começamos a oferecer as disciplinas, eles começaram a se formar em 2020 com seus doutorados e começaram a empreender. E hoje tem gente indo muito bem. A outra hipótese da época era, ok, se for verdade que 20% das pessoas têm vocação para academia e 20% das pessoas têm vocação para empreendedorismo, o que será desses outros 60%, caso essa hipótese otimista desse certo? Esses outros 60% podem ser contratados pelas empresas de tecnologia que surgirão e precisarão de mestres e doutores para rodar, porque serão lideradas por doutores. Isso começou a acontecer, rapidamente começaram a surgir empresas. O primeiro exemplo da primeira turma, eu vou dar o nome porque eu tenho muito orgulho, Mariana Leandro, excelente aluna de graduação, mestrado e doutorado, publicou vários artigos de impacto 5, 6. Terminou o doutorado com a gente, foi para a Unicamp, em 6 meses se juntou com o grupo do Paulo Arruda, pegaram o investimento da Vesper, mais de 10 milhões, abriram uma startup em Florianópolis. 6 meses depois estava a Mariana na UENF para contratar a Daniele, que estava defendendo o mestrado. Um ano depois eles conseguiram outros investimentos, voltaram para contratar o Francis Ney, que estava defendendo o doutorado. E no início desse ano voltaram e contrataram a Kézia, que defendeu o doutorado. Isso da UENF, fora os que eles estão contratando da Exalc, USP, Unicamp e outras universidades. E aí fechou aquela Defende a casa, fala Viçosa. E Viçosa também. Maravilha. E isso foi muito interessante porque fechou as duas hipóteses. Primeiro, se a gente der o conhecimento e a visão empreendedora para esses jovens que tecnificam, vários deles rapidamente ressuscitam na sua... Às vezes eles estavam se sentindo deslocados na academia, porque não combinava. Eles ficavam ali porque tinham que estudar bastante para ter um bom emprego. Esses 20%, quando têm acesso à informação, rapidamente falam, me encontrei.
E aí pronto, começam a pensar em negócio, plano de negócio, e aí se estabeleceu uma linha que foi muito interessante. Faziam, a gente dá o conhecimento, a gente dá a informação, eles transformam em conhecimento, eles têm a motivação, e aí surgiu o edital Doutor Empreendedor. FAPERJ, grande parceira, professor Henrique foi nosso parceiro já no primeiro dia do primeiro edital, e aí nós começamos essa fase do Doutor Empreendedor. Eles aprovam projetos e aí a missão da universidade já caminhou bastante. Só que uma vez que você transforma um jovem em um empreendedor, que é essa trajetória que eu acabei de dizer, o próximo passo da jornada é transformar esse empreendedor no empresário. E quem é empresário sabe o tamanho do desafio. Entender de questões fiscais, questões trabalhistas, sistemas de produção, legislação e muitas outras imprevisões do mercado é um desafio enorme para qualquer empresário, mesmo que não seja de tecnologia. E pegar um indivíduo da academia que nunca pensou nisso e transformá-lo em empresário, o professor Henrique conhece o tamanho do desafio, porque quem faz isso e faz muito bem é a incubadora Tech, liderada pelo professor Henrique. Obrigado, meu amigo. Mas falando de empresário, falando de exercício profissional, falando do mundo fora da universidade, meu amigo Alexandre, a gente está se conhecendo hoje aqui, isso que o professor Gonçalo acabou de falar, eu vou chamar de mudança de paradigma. Como é que você enxerga a universidade? Como é que você enxerga essa juventude que está chegando agora? E como é que você enxerga esse modelo que o professor Gonçalo acabou de colocar para a gente? Bacana, Henrique. Muito prazer. Para mim também é uma honra estar aqui podendo contribuir com vocês. Obrigado pela sua presença. Legal. Bom, assim, a minha trajetória basicamente profissional, ela ocorreu de forma inversa, né? Então, eu vim da indústria, né? Uma experiência de mais de 20 anos no setor de energia. E nos últimos 7 anos eu resolvi entrar para a academia justamente para tentar entender o que como traduzir, né, experimentos científicos, como traduzir negócios de impacto de forma efetiva na indústria. E aí, isso em 2019, eu fundei uma empresa voltada para o mercado de carbono. É a Carbon Hub. Que é a Carbon Hub. A Carbon Hub... Bem conhecida, parabéns. Muito obrigado. A Carbon Hub, ela inicialmente, ela foi... nós participamos de um programa de inovação aberta, né, voltado para uma grande empresa de petróleo, e lá surgiu um insight de desenvolver uma empresa que pudesse, de fato, integrar soluções tecnológicas comprovadas cientificamente com o mercado de trabalho, né, no caso, a indústria. Então, nesse sentido, a gente entendeu uma grande oportunidade de mercado. No entanto, a gente também sentiu que havia muita falta de qualificação, justamente por ser um setor, né, relativamente emergente, né, voltado para uma transição cultural, tecnológica, social e sustentável. Então, a gente a gente vem construindo o ambiente de se colocar numa posição estratégica exatamente para traduzir o que a sociedade necessita, né? E aí, fazendo um parêntese com o professor Gonçalo, de fato, esses 60%, né? Como é que esses 60% estão preparados para ocupar posições dos 20%? Então, a gente vem tendo esse desafio de ser esse integrador e desenvolver soluções, né, inovadoras para esse mercado emergente, que vai necessitar de muita mão de obra qualificada. E aí, né, eu volto para falar dessa minha transição, né, do setor industrial para o setor acadêmico. A gente está vivendo uma era também de transformação. Só para esclarecer, você está no setor, você viveu 20 anos lá no setor industrial, veio agora para o acadêmico, veio fazer a formação, pelo que eu vi no seu currículo, mestrado, doutorado. Exato. Mas você tem um pezinho ainda lá no industrial. Você tem a sua empresa, Exatamente. Você é empresário, tem uma startup, contrata pessoas, Exatamente. Se relaciona. Não se faz inovação sem o conhecimento, sem a diversidade, sem a universidade. Como é que funciona isso? Exatamente. Então, é exatamente nesse sentido que o meu pezinho ele está na indústria e o meu pezinho também está na academia. E essa ponte, como é que fica? A gente tem muitos desafios, né? Com a era da inteligência artificial, muita gente produzindo conhecimento de forma artificial.
Então isso se torna um grande desafio. A nossa intenção, e aí tentando ver se eu consegui capturar bem a pergunta, né? Como que eu traduzo esse conhecimento artificial em treinamento, com competência, em habilidade, em resultado, em riqueza. A gente tem que gerar riqueza, né? Exatamente. Então, é exatamente nesse sentido. Como é que eu traduzo esse conhecimento artificial para um setor emergente que vai demandar de muita mão de obra qualificada? E aí é onde a gente vem tentando se organizar, dialogando com alguns hubs de inovação, como a Tec Incubadora, Obrigado. A Partec Agro, outros ecossistemas de inovação. A gente tem diálogos com secretarias estaduais, governos federais, justamente para transmitir essa segurança para a pessoa que quer empreender ou quer ingressar nesse setor de transição energética e descarbonização. Gonçalo, meu amigo, você é consolidado na academia, está liderando um movimento que está transformando o Norte Fluminense, está sentado do lado de um empresário que está fazendo o caminho contrário. Tem algum conselho que você possa dar para ele, da experiência? Porque você está ali liderando vários jovens que estão no caminho contrário, né? Terminaram a academia e estão tentando ir para a indústria. Ele estava na indústria tentando vir para a academia. Que conselho você poderia dar para o nosso amigo? Primeiro de tudo, eu vejo que esses não são caminhos contrários, são sentidos. É verdade. Sentidos integradores. Então, na verdade, isso a gente precisava. O país precisa muito disso. Nós temos uma academia robusta que gera ciência de qualidade. Temos um mercado com forte demanda por soluções. E é justamente esse caminho para um ponto de encontro, essa convergência, é o desafio do nosso país. Então, enquanto a universidade começa com alguns atores, isso inclui você, eu e muitos outros colegas do Brasil afora, que começaram a caminhar em direção ao mercado, levando tecnologia, muitos do mercado começaram a convergir para um ponto de encontro e estabelecer os sistemas de comunicação para essa conversa. Quando eu digo comunicação, existe legislação, existe pipeline, existe uma cultura, uma mudança de cultura, o entendimento da cultura que está do outro lado da mesa. É muito comum o pesquisador achar que o empresário é aquele que vem trazer dinheiro para pagar bem para que ele faça o que sempre fez. Quem me dera que fosse assim, né? Não é... E ao mesmo... é tão longe da realidade. Nossa, isso. É o oposto. E do outro lado é muito comum o empresário achar que ele vai entrar na universidade, vai encontrar uma prateleira de uma tecnologia pronta e que aquilo vai ser dado para ele de graça, ele só vai ter que jogar na prateleira do mercado dele. É claro que seria muito bom se existisse, mas não é assim que funciona. É na parceria que surgem, percebe-se as dores do mercado e as oportunidades do mercado, e junto, empresa e instituição de pesquisa desenvolvem as inovações, na verdade desenvolvem as invenções e inovações para chegar no mercado de maneira diferenciada. E essa conversa nós estamos aprendendo a ter. Na verdade, são idiomas quase distintos que requer, além de uma boa vontade, a paciência de saber que nós fomos formados em culturas distintas, mas que a solução para ambos os lados é muito gratificante. Os outros países do mundo já fazem isso e o Brasil tem alguns diferenciais grandes em relação às outras culturas. Primeiro, nós temos diversidade e na diversidade a criatividade é muito maior. Quando nós dizemos diversidade, nós dizemos diversidade cultural, diversidade genética, diversidade de origem. Então, um país multidiverso, você tem muito repertório, a criatividade fica muito disponível. Então, nós somos capazes de desenvolver soluções que países mais homogêneos, de cultura muito homogênea, não têm. Então, nós precisamos colocar os criativos para conversar de maneira profissional. A gente diz que o brasileiro é um dos povos mais criativos do mundo. Por que essa criatividade não vira patentes e depois não vira negócios? Exatamente. Por que o povo mais criativo do mundo ainda usa tecnologias desenvolvidas em países onde a gente diz que não são tão criativos assim? É claro que isso é uma comparação que muitas vezes nem é justa, mas o ponto é, se nós temos orgulho da nossa criatividade, nós temos que ter a disposição em transformar essa criatividade em soluções criativas para o mercado, que é o que o mercado quer. Então esse caminho é uma confluência de interesses do setor privado, dos empresários e da academia. E nós temos que trabalhar a cultura dos dois lados. Você comentou uma questão interessante que eu quero tentar aprofundar,
que é a parte do investimento. Às vezes o pessoal da academia, que está começando, acha que existe um cheque disponível aguardando uma boa ideia. Acho que aquele livro Pequeno Príncipe, antes do café da manhã eu tenho 11 boas ideias. Ou seja, não basta uma boa ideia, precisa de muito trabalho. Eu, como estou lá na incubadora, toda semana pelo menos chega alguém e vem cá, estou com uma ideia excelente, você não tem um investidor para mim? A vontade que eu tenho é, não, por que você não falou antes? Eu tenho 3 aqui, pode escolher. Não é assim. E eu ouvi do Amuri, que acho que ele foi um dos fundadores da B Startups, ele hoje eu não sei se é o CEO, mas ele trabalha na investidores.vc, e ele falou uma coisa que me chamou muita atenção, não peça dinheiro, peça conselho. E tem um dizer, né, que é ask for money and you give an advice. Ask for advice and you have money twice. Ou seja, você não chega lá e pede dinheiro, você pede conselho, você cria um relacionamento. Aí o conselho que o cara te deu, você realizou, opa, esse cara aqui ele tem entrega. Aí você consegue entregar algumas coisas de resultado para conseguir o recurso. E existe, agora eu vou trazer aqui pro Alexandre, essa questão. Como é que você vê eu quero chegar na palavra investimento, tá? Mas você está liderando a Carbo Hub, etc. É uma empresa de base tecnológica, você está trabalhando com transição energética, pode até falar um pouquinho mais da Carbo Hub, mas como é que esse teu sentimento de mundo de investimento para soluções tecnológicas, como é que você enxerga isso? Tá. Eu acho que é uma boa oportunidade para complementar a pergunta anterior, exatamente na questão Fica à vontade. Desse pé na academia e o pé no mercado. Bom, como é que o investidor hoje, o investidor ele está com o investimento disponível, né? Então ele tem todas as suas avaliações de risco, e se você apresentar uma solução que ele entenda que aquilo dali vai trazer um retorno satisfatório para ele com certeza ele vai alocar o seu recurso. E aí a Carbon Hub ela resolveu, né, colocar o pé dentro da academia porque a gente precisava de fato de comprovações científicas exatamente para esse momento de negacionismo científico, de expansão da inteligência artificial, onde muita gente apresenta suas soluções, mas que na verdade elas são... Eu acho que o Gonçalo concorda comigo que a inteligência não é nem tão inteligente, nem tão artificial. Exato. Na sala de aula a gente fica, meu Deus, quem escreveu isso? Tá tudo errado. Exato. Mas é escrito com uma perícia, assim, não tem uma palavra certa. Exato. Não tem, mas enfim, concordo. Uma convicção. Então o investidor ele quer isso. Então a Carbon Hub hoje, a gente se posiciona, podemos dizer assim, numa linguagem bem popular, como um curador. Né? Ou seja, nós temos um desafio que são as mudanças climáticas, a descarbonização, né? A gente tem um diálogo forte com a academia, porque a gente está com o pé dentro da academia e a gente está com o pé no mercado. E aí, a gente dialogando com esses grandes empresários, eles normalmente falam o seguinte para a gente: Alexandre, a gente tem investimento para projeto, só que a gente não tem projetos qualificados. E é onde a Carbon Hub entra, né? Ou seja, a gente durante muitos anos, a gente tentou entender qual era de fato o desafio, né? O desafio social, falta de mão de obra qualificada, falta de projetos que de fato geram resultados efetivos. Construímos uma marca, né, de relevância para que seja fácil compreensão, e hoje a gente está aberto para ouvir esses desafios e traduzir de uma forma clara, né, comercial, para o ambiente acadêmico, porque a gente sabe que é onde, de fato, tem os grandes pensadores, geradores de patentes. Então, o empresário hoje que nos procura, ele busca segurança, né, e aí, complementarmente, né, esse setor é um setor que vai requerer muita metodologia, né, padrões metodológicos, rigor científico, e a gente não poderia ficar de fora de uma academia, visto que a gente ia gerar uma descredibilidade do produto final que a gente está entregando. Existe inovação sem academia, mas com a academia é muito melhor. Muito melhor e seguro. Verdade. Gonçalo, meu amigo, você está envolvido naquele projeto do Partec, o
O Alexandre até comentou isso, e a gente percebe, tudo bem que eu estou falando que também participa um pouco disso, que é uma revolução acontecendo no Norte Fluminense. Doutor empreendedor, startup campus, pesquisador na empresa, a expansão da unidade Embrap. Você pode falar um pouquinho o que está acontecendo no Norte Fluminense? E quais são as novidades? A gente sabe que acho que é dia 28, vai ter uma inauguração. O que está acontecendo por lá? Conta um pouco pra gente. Bom, o Norte Fluminense tem ocorrido várias coisas, algumas independentes da academia, como a chegada de um grande porto, como o Porto do Açul, que tem revolucionado as cadeias de distribuição, produção, principalmente a distribuição, chegada e acesso, tem sido revolucionado. O Porto do Açul está crescendo muito rápido, mas também estão chegando as lavouras, novas lavouras, como a produção de soja, produção de eucalipto, e essas ações são todas muito tecnificadas e dependem de fornecedores qualificados e encontram desafios para os quais precisam ser desenvolvidas soluções. E aí entra a universidade, aí entram os institutos de formação, porque nós precisamos de gente. Quando a solução não está pronta, o principal recurso são as pessoas, são as cabeças pensantes. Então esse patrimônio o campus tem. Campus tem várias universidades, tem Instituto Federal. São 25 mil estudantes universitários, né? Isso é um patrimônio que tem que ser enxergado como patrimônio e eles Deixa têm que eu só ser fazer um parêntese, como... que às vezes a gente fala 25 mil, parece pouco. Você pega uma UERJ, acho que são 60 mil, o FRJ é mais ou menos isso, enfim. Só que quando você pega a quantidade de universitários pela população, aí Campos dá uma subida, porque são 50 mil, eu acho, na UERJ, mas a população do município acho que são 7 milhões. Lá são 25 mil, mas a população é 500 mil. Então, proporcionalmente, Campos virou uma cidade universitária tem a Rural, tem a UENF, tem o IF, tem a UF, tem as privadas. A FATEC agora está começando a expandir um pouco para o ensino universitário também. Então a gente tem lá uma cidade universitária. Só queria fazer esse parênteses que, apesar de 25 mil parecer pouco, na proporção é muito. Sim. E aí, com base nisso, então nós temos demandas novas e jovens buscando soluções novas, porque o mercado convencional e a estrutura convencional de Campos mostrou que, com o passar das décadas, Campos foi perdendo competitividade tecnológica. Foi. E a eficiência das nossas indústrias, do setor agrícola, literalmente foi perdida. Então a competitividade muito baixa e nós precisávamos de soluções. E foi aí que começou esse movimento, o surgimento de jovens formados para empreender, buscando soluções realmente inovadoras para o mercado. E aí nós, com o apoio da FAPERJ, de todos esses componentes do ecossistema que o Henrique falou, surgiram então os primeiros negócios, as primeiras startups, depois a segunda leva. Hoje nós estamos chegando a mais de 30 startups, todas focadas em bioeconomia, agro, biotecnologia. Eu adoro a frase que o Parque Tecnológico Agropecuário ele já nasce pequeno, ou seja, a demanda está imensa. Exatamente. E agora, então, naquela trilha que eu comentei mais cedo, primeiro, despertar no jovem o interesse, ou seja, a mudança da cultura. Segundo, formá-lo para empreender. Terceiro, se apropriar das pesquisas em desenvolvimento para gerar invenções e inovações. Criam-se as startups, elas vão para a incubadora, se transformam em empresas, e aí elas têm que validar o seu protótipo, ver qual forma o seu produto, a sua invenção tem efeito no mercado, e fazer isso leva tempo e acontece dentro da universidade, dentro dos laboratórios, dentro da incubadora. Uma vez encontrado o formato do seu produto ou da sua solução que atende o mercado, você tem que ver se aquilo é viável economicamente. Então você tem que exercitar esse modelo de negócio, ou seja, eu tenho que produzir uma quantidade e vender, ver se o meu cliente gostou. Aí ele diz que quer de um jeito, quer de outro, você vai formatando, às vezes pivotando, ou seja, mudando a direção para outro grupo de clientes. Uma vez feito isso, agora eu vou ver se dá lucro. Porque às vezes pode ser maravilhoso, o cliente adora, mas o custo é maior que o retorno e aí não é viável. O fluxo de caixa tem que ser positivo, o empresário sabe disso, né? A empresa tem que dar lucro. Exatamente. E aí, para fazer isso, é um exercício que um produto já pronto, ele começa a testar o mercado. E ele vai crescendo, e vê se dá lucro, se quem comprou volta para comprar, se tem recorrência. E essa curva de crescimento tem que ser definida e consistente. Nessa fase, a gente tem um desafio. As empresas já são grandes demais para caber dentro de laboratórios
e pequenas demais para construir seu próprio espaço, montar suas indústrias, etc. E o próprio investidor ainda não tem segurança de que aquilo vai funcionar. Nessa hora entra o nosso parque tecnológico. Existem outros formatos, mas a proposta do nosso é dar o passo necessário para a validação do modelo de negócio. E assim está nascendo o Parque Tecnológico Agropecuário Joana Doberheim, que vai ser inaugurado agora dia 28 de agosto. Será o primeiro Parque Tecnológico Agropecuário do estado do Rio de Janeiro. E como você disse, Henrique, já nasce pequeno. Nós temos 28 startups e o parque cabe às primeiras 15. Então nós temos cenários interessantes. Por exemplo, tem algumas que não deu tempo. Enquanto o Parque Tecnológico estava sendo construído, a startup andou tão rápido que já não caberia nem no espaço do parque. Ela já comprou o seu espaço, montou o seu espaço, já tem umas 3 que só passaram pela ideia do parque, enquanto outras precisam muito desse parque para nascer. E nós já temos todas, o edital de seleção dessas startups vai ser lançado imediatamente após a inauguração do parque, do dia 28. E a partir daí, esse parque é uma das nossas crenças, nossas apostas de que isso vai alavancar o desenvolvimento do Norte Fluminense. Nós temos várias startups focadas no agro e, relembrando, o Norte Fluminense está sofrendo uma revolução na agricultura e na pecuária. E essa revolução, em boa parte, depende das ações de novos negócios, novas soluções. A gente já vai estar seguindo para o final do bloco, mas o próximo bloco vai ser interessante, a gente vai falar um pouquinho das outras, né? Não sei se qual que está o programa, mas tem a Immunoexpress, que desenvolveu um kit para diagnóstico de, se não me engano, é paratuberculose bovina, fantástico. A Biotetec, que ela trabalha bastante com a questão da... Ela tem uma tecnologia para detectar a toxicidade da mamona. É muito específico, mas isso realmente revoluciona o mercado, porque mamona é a base de diversos cosméticos, de biomassa, alimentação animal. Henrique, só complementando, é muito interessante, desculpa, sim, até fazer uma parêntese. Podcast é isso. Quando uma startup nasce, ela nasce com uma proposta. Mas lembra, elas são lideradas por pessoas que foram formadas para ter ideias. Quando o primeiro negócio acontece, eles começam a vislumbrar outras aplicações de desdobramento. O exemplo da Immunotech é bem isso. Começaram com torta de mamona, mas já viram que eles têm tecnologia para detectar toxinas em alimentos. Não precisa nem falar o potencial dessa solução. É a detecção rápida de toxinas em um determinado alimento. A gente tá, o doutor empreendedor está aberto, né? Mas é lá que a gente começa a desenvolver isso. Eu também queria fazer um parênteses exatamente nessa do óleo de mamona, né? Sim. Que a Carbon Hub a gente já está na União Europeia. E um dos nossos clientes é a indústria de cosméticos. Calma. Vocês nasceram aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, exatamente. Né, nessa transição sua para academia. Exatamente. Em pouco tempo, você falou ali que era 2019. 2019. E já estão na União Europeia? Sim, já estamos, sim. Parabéns, que coisa maravilhosa. Obrigado, legal. E um dos nossos clientes é uma indústria de cosmético, que é exatamente no papel da Carbon Hub, de identificar essas dores. Nesse diagnóstico organizacional, a gente identificou, né, que um dos componentes, um dos ingredientes para a produção dos seus produtos, né, existia um potencial gigantesco de reduzir as emissões de carbono. Então... Que era mamona? Que é o óleo de mamona, né? Então aqui ao vivo no podcast vamos fazer aqui a transferência de tecnologia. Já vamos passar, tem o contato dela aí, tem o que elas fazem, pode entrar em contato. Exatamente. O Parque Tecnológico Agropecuário está à disposição para fazer essa conexão. Legal. E que chegue na União Europeia a tecnologia feita aqui pela UENF. Claro, exatamente. Legal. Mas desculpa, eu interrompi para fazer o merchan, mas pode prosseguir. Não, era exatamente, acho que foi uma ótima oportunidade e uma lembrança, né? Porque são tantos projetos que a gente acaba conduzindo, né, que essa etapa de diagnóstico que a gente realiza nessas empresas é a oportunidade, de fato, de integrar, né, soluções como essa do Partec, Agro, e contribuir para a redução das emissões de gases de efeito estufa, que é o que a gente se propõe a fazer. É muito bom. Fiquei até emocionado com essa transferência de tecnologia. Estava falando da Biotetec, a Bioconv, ela já está com, acho que uma demanda em Embrapi, e está com uma unidade experimental com a Grupo Agros do Paraíba, não é? Exatamente. São fantásticos também desenvolvendo, se não me engano, biofertilizante. O Bendita Pimenta, ela pega uma propriedade da pimenta e faz um sanitizante bem interessante. Mata Aedes, está chegando aí agora o verão, o Aedes aegypti vai começar a ter um ambiente favorável para ele crescer, etc. E a dengue sempre é um flagelo. Ele fez armadilhas com um fungo específico que previne. E Microbiotec,
nossa, essa aqui eu tenho orgulho dela, ela chegou a ser, se não me engano, eleita acho que foi a FINEP, a sexta biotech de maior impacto do Brasil pela FINEP, a Júlia Rosa, fantástica. No panfleto dela, 14%. O Brasil virou celeiro do mundo, isso é muito bom. O Brasil oferece alimento para o mundo inteiro. Existe a OPEP, que é a Organização dos Países Produtores Exportadores de Petróleo, porque o petróleo é muito importante. Só que a gente também não vive sem alimento. Acho que deveria existir uma OPEP dos alimentos aqui pelo Brasil, pela Argentina, etc. E ela consegue o quê? Numa mesma área, sem desmatar nada, sem abrir a mesma área de produção. Não é nem mudar o cultivar, é o mesmo cultivar, a mesma semente. Ela consegue 14% a mais de produtividade no milho, por exemplo, que é um conhecimento feito na universidade, rapidamente transferido para a sociedade. Eu acho isso fantástico. Henrique, se me permite um parênteses, às vezes a gente fica falando de porcentagens e não passamos a ideia de qual é o impacto disso em escala. Por exemplo, essa startup, para a soja, ela aumenta 6% a produtividade em comparação com os produtos concorrentes do mercado. Então, o agricultor que troca a tecnologia que ele já usa por essa, ele passa a produzir cerca de 5 a 6 sacas a mais de soja por hectare. Isso dá R$600 por hectare. Você fala, poxa, então o fazendeiro que tem 100 hectares, 1.000 hectares, ele vai tirar 600 mil a mais. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa para trocar o que ele já faz, ele troca um produto pelo outro. Mas, coloque isso em escala nacional, se todos os produtores trocassem a tecnologia que eles usam por essa aí, o PIB brasileiro aumentaria em 25 bilhões. Nossa. E o de milho, como são 15% de ganho, seriam mais 21 bilhões, ou seja, seriam 40 bilhões de reais em aumento no PIB por causa de tecnologia de uma startup. Isso mostra o potencial que a inovação através das startups tem de revolucionar a economia nacional em todas as áreas. Me permita também ilustrar melhor que quando você vai fazer uma aplicação financeira, e todo mundo hoje é trade, todo mundo gosta de fazer investimento, você às vezes faz uma aplicação financeira que você coloca teu recurso para ganhar 0,5%, 1%, 1,5% é algo maravilhoso. Aqui a gente está falando de 6 na soja, né? Então, apesar do número absoluto 6 parecer pequeno, ele é gigante. É uma tecnologia fantástica, que essa sim tem potencial de ser disruptiva no agronegócio. A Entomotec, eles têm o Carratec, que eu acho fantástico, que é um inseticida à base biológica. Quando é base química, o carrapato, a praga, ela gera resistência. A base biológica não gera. Pelo menos foi isso que me falaram. Estou aqui com um doutor em agronomia, etc., que eu não posso falar nenhuma bobagem. E tem a famosa que eu adoro, que é Rentsabi. Rentsabi, se a gente traduzir, alugue a abelha. Se acabar, eu acho que falava, se acabar a abelha, a sociedade, a civilização acaba em 6, 7 anos depois. Exato. E eles fazem o quê? Eles alugam a abelha, eles fazem as colmeias, aí você tem lá, se não me engano, ela está especializada em café. Você coloca ela numa produção de café, aliás, sem a produção de café, tem uma produtividade lá. Se você colocar as abelhas para fazer a polinização, no momento correto, você tem o potencial de aumentar em 20% a sua produtividade, que também é maravilhoso. Sem dúvida. E eu faço uma brincadeira que o Rentsabi, no dia que não tiver a produção de café, né, não tiver na época da florada, você aluga aí para festa de sogra, aquela galera que você não gosta, aluga a abelha, deixa lá um pouquinho, satisfação garantida. Incrível. Mas já estamos aqui encerrando o nosso bloco, esse primeiro bloco de apresentação, da conexão da universidade com a sociedade. A gente tem aqui um membro que ele lidera uma iniciativa de inovação no Norte Fluminense, e temos aqui um empresário, um CEO de startup que se beneficia da inovação. Então esse primeiro bloco é mais para a gente falar como a inovação acontece. E aí eu vou dar aqui as palavras finais para a gente já encerrar o primeiro bloco. O segundo bloco, a gente vai tentar trazer a realidade, né? Não só aqui a teoria, mas quem está realmente ali na linha de frente, que são os CEOs das startups que estão surgindo. E eu queria começar com você, meu amigo. Nesse ambiente de Rio Innovation Week, de uma semana de evento imerso, de muita coisa acontecendo, qual o papel da universidade? E já vai pensando na resposta, eu vou perguntar para você qual o papel do setor produtivo. Eu vou inverter as perguntas. Você que está liderando uma startup, que está operando na União Europeia, que tem aquelas regulamentações que são muito mais difíceis, qual é o papel da universidade no mundo das startups? Maravilha. Bom, acho que primeiramente a gente tem muito orgulho, né, de ser o primeiro hub de descarbonização do Brasil, né? Acho que é importante destacar.
E como eu comentei, esse setor é um setor totalmente emergente, né, que vai trazer investimentos na ordem de 1,3 trilhões de dólares. Nossa, trilhão? É trilhão de dólares. Você multiplica por 6 para chegar real. Então, assim, é um investimento bastante relevante, né, significativo. E a Carbon Hub, a gente se posiciona de uma forma que a gente não quer buscar fomento público. A gente quer, de fato, resolver a dor do mercado. E, para isso, a gente busca, né, o papel da universidade, né? Me permita um comentário que você falou que eu adorei. A gente não quer dinheiro público. Tudo bem que eu gosto da ideia do... Você já pagou todo imposto, deixa o governo devolver um pouco, tá? E faz parte do governo dividir o risco. Mas eu gosto dessa postura que eu ouvi de um grande investidor que fala que o melhor dinheiro é o dinheiro do cliente. Exatamente. Esse é o melhor dinheiro. Exato. É o dinheiro que você vai lá, batalha, consegue, conquista o segundo, o terceiro. Então eu acho fantástica essa posição. O melhor dinheiro é o dinheiro do cliente. Exatamente. Então, assim, esse é o nosso posicionamento. A gente quer resolver um problema do cliente. Então, a gente não quer ficar submetendo projetos, a gente não quer ficar, de certa forma, dependendo de editais. A gente quer bater na porta, mapear as dores e desenvolver a inovação aberta. E, por isso, o papel da universidade ele se torna totalmente relevante. Por quê? A universidade, conforme o professor Gonçalo comentou, né, na hipótese dele, existem 20% que vão se tornar empreendedores. Essa é uma parcela que a gente tem interesse em dialogar, né, e capacitar para nos ajudar nesse desafio. Existem os outros 60% que vão colaborar com os 20% e, consequentemente, vão nos ajudar. E os outros 20% também restantes que também estão inseridos nesse contexto. Então, de uma certa forma, uma universidade hoje, em tempo, né, de inteligência artificial, é o principal pilar para garantir metodologias robustas, validações científicas, e isso é o que a gente se fortalece. A gente não quer transmitir para o mercado que nós somos uma empresa, né, de base tecnológica, mas que integra APIs, né, que integra qualquer tipo de informação sem nenhum tipo de validação. Então a gente segue procedimentos metodológicos e justamente a gente conta muito com todas essas universidades. Quem se fundamenta na ciência erra menos, né? Exatamente. Esse é o nosso propósito. Muito obrigado, meu amigo. Professor Gonçalo, membro da academia, a pergunta talvez não tão confortável. Qual o papel do setor produtivo das empresas nessa jornada da inovação? O papel das empresas é crucial, na minha opinião. Por quê? Porque elas vivem as dores do mercado. E o primeiro papel, então, é que as empresas mapeiem mais claramente quais das suas dores são passíveis de serem resolvidas com soluções tecnológicas. Uma vez que a empresa tem a clareza, às vezes ela precisa até de consultoria para isso. Ela consegue mapear quais são os seus gargalos tecnológicos, as oportunidades que lhe permitirão saltos dentro do mercado. Aí você já tem a pergunta certa. E na inovação, a pergunta certa é o primeiro passo. Então, ok, eu já sei quando o empresário já descobre qual é o seu próximo passo, é procurar dentro da academia quem é capaz de dar essa resposta. O empresário já começa assim sabendo o que ele tem a ganhar e, portanto, ele já começa com a disposição de investir e de esperar a solução surgir. Com as pessoas certas, e aí entra um papel do outro lado, que é ter uma vitrine. As instituições precisam ter uma vitrine das suas competências para, quando buscada por esses empresários, conseguir direcionar quem vai poder solucionar. Isso a gente, na nossa universidade, nós estamos construindo agora. Nós já temos a vitrine de patentes, a vitrine tecnológica, e a próxima vitrine, que deve sair dentro de uns 6 meses, é a vitrine tecnológica. Ou seja, o empresário que tem uma determinada dor, procura a agência de inovação, e a gente diz, para essa dor nós temos esses. E a gente lança em forma de edital, mas na verdade de divulgação. Quem está disposto
a investir seu conhecimento para resolver isso. Nem toda solução está presente numa universidade, mas às vezes está no IFE, às vezes está numa universidade lá no Nordeste ou no Rio Grande do Sul. Não importa. No momento em que o empresário sabe o que procura, ele valoriza apropriadamente o pesquisador que pode responder. E aí começa uma jornada que é um trabalho conjunto, onde, com a pergunta certa, às vezes a empresa tem condição de financiar todo o desenvolvimento da tecnologia através de um projeto de pesquisa e desenvolvimento. Muitas vezes não. Muitas vezes as empresas têm enorme potencial, mas não têm condição de custear um projeto. E aí entram os agentes governamentais. E existe dinheiro para isso, existe FINEP, existem as FAPs, existem Embrapi que faz isso brilhantemente, onde complementa, aprimora, ajuda, organiza essa conversa, essa interação. Quando isso acontece, você tem empresas cada vez mais robustas, com soluções tecnológicas inovadoras, tem instituições de pesquisa mais robustas e mais bem financiadas, desenvolvendo soluções para o nosso mercado. E isso, só para fechar, tem uma visão que às vezes a universidade tem que é equivocada, que é, se eu parar de fazer a minha ciência pura, para fazer tecnologia e desenvolver soluções de inovação, eu vou deixar de fazer ciência. É uma ilusão isso. Por quê? Porque quando você pega um problema real, um desafio tecnológico, começa a entregar aquela solução, às vezes o primeiro passo é fácil. Mas o desdobramento, ou seja, a próxima pergunta, muitas vezes requer pesquisa científica para você conseguir caminhar. Vou dar um exemplo. Solução para o lodo de esgoto. A solução era tecnológica. Foi uma dissertação, depois foi mais uma dissertação, virou uma startup, a Biocombi, e eles começaram. Próxima dúvida, como eu aumento a eficiência do processo de compostagem? Eu vou precisar de micro-organismos, eu vou precisar de análise molecular, identificação das espécies, análise de performance. Isso já foi outra tese. Já começaram as pesquisas, e aí a pesquisa básica, você está pesquisando micro-organismos que fazem a degradação de celulose, micro-organismos que fazem a degradação de lignina, depois já foi outro trabalho, micro-organismos que fazem solubilização de rocha para adicionar a esses materiais. E aí estão saindo teses e artigos que serão a base para futuras inovações. Então, ao contrário do que se diz, a parceria com o mercado acaba jogando para dentro da universidade novas perguntas, novas soluções. Por exemplo, eu também gosto muito é do café, que nem foi citado aqui. Tem uma startup para melhoria da qualidade da bebida do café. Fazem uma pesquisa que isolou... É Aroma Biotech? Aroma Biotech. Wallace, um abraço. O que afeta a qualidade da bebida do café, em grande parte, são os micro-organismos que estão dentro do fruto no momento da colheita. Pois essa startup isolou os micro-organismos que ajudam o café a ter uma qualidade de bebida. Um trabalho lindo. Quando surgiram os primeiros micro-organismos, a startup já enxergou, já depositou a patente, a startup está rodando, está aplicando as lavouras, os agricultores estão adorando, já estão brigando com ele. Por que você ainda não testou na minha fazenda, já que o outro está ganhando prêmio? Mas ele fez um primeiro conjunto de micro-organismos. O próximo passo já começou a vir gente de outros lugares fazer mestrado e doutorado e querem trabalhar com isso. E começaram a prospectar. Tatiana, né? Tatiana. É. Começou a prospectar frutos de cafeiro de diferentes locais do país. E agora a universidade já tem um banco de micro-organismos que dão diferentes notas sensoriais para o café e, portanto, em parceria com essa startup, vai gerar novos produtos a cada ano com novas notas sensoriais. Então, tanto a Biocombi como a empresa de saneamento, uma empresa de médio e grande porte, essa parceria gerou, além de patentes, além de startups e negócios, além da solução do problema da grande empresa, gerou muita ciência que está crescendo, ou seja, o mercado alimenta de qualidade a ciência qualificada dentro da universidade. Isso é maravilhoso, o mercado trabalhando com a ciência, que é assim que os grandes prêmios surgem, a sociedade se beneficia da universidade e a universidade se beneficia da sociedade, esse relacionamento mútuo e benéfico. E assim a gente encerra esse primeiro bloco do nosso podcast. Muito obrigado pelo professor Gonçalo estar aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado ao CEO do Carbon Hub, o Alexandre. E até daqui a pouquinho, no nosso próximo bloco, vamos conhecer as startups. Até logo. Tchau, tchau.